Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui nosso curso de redação. Na última aula nós falamos sobre a introdução e analisamos 3 redações que levaram nota 1000 no Enem. A gente viu lá que uma começava com uma referência à mitologia, outra começava com uma referência literária e uma terceira começava com uma alusão histórica. A questão é que esses recursos, referência mitológica, literária, referência a um filme, a uma série, referência histórica, isso não é obrigatório na introdução. Isso pode aparecer no desenvolvimento, vai depender de como você fez sua introdução. De repente também, se você começou a introdução com uma referência literária, você pode, muito bem no meio do texto, fazer uma ponte com a história. Então, são recursos que você pode empregar ao longo do texto, tá? Hoje nós vamos analisar o desenvolvimento, vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento. Vamos ter 2 aulas, esta e a próxima aqui do seu curso, vamos falar sobre o desenvolvimento do texto, tá? É a parte mais robusta do texto, é a parte em que você deve aprofundar aquilo que você apresentou na introdução. Se você assistiu à aula anterior, a aula número 6, você viu que a introdução terminava com a indicação de quais seriam os argumentos empregados no desenvolvimento do texto. Então, ali no finalzinho da introdução, a gente tinha a ideia ali do que encontraria no desenvolvimento. Então, hoje, nós vamos falar especificamente do desenvolvimento. Lembrando sempre que a reflexão sobre o desenvolvimento não pode ser superficial. Você tem que aprofundar, você tem que trazer questionamentos, você tem que pensar na história, na filosofia, na sociologia, né? Você tem que fazer uma reflexão aprofundada do tema. E, para aprofundar, você deve procurar os porquês. Ora, Menelau, como é que eu faço para melhorar? Eu não vejo outro caminho que não seja leitura, leitura e leitura. Pesquisa, informação, né? Repertório cultural, é conhecer um pouco de tudo e ser capaz de lembrar disso na hora em que você encontra ali o tema pela frente. Então, assim, é preciso também ter uma letra pequena, não precisa ser microscópica, mas uma letra pequena. Para quê? Para que você possa desenvolver bem aquela ideia. Cada parágrafo de desenvolvimento, numa redação de 30 linhas, deve ter em torno de 8 ou 9 linhas. 8 ou 9 linhas. Então, tem que ter assunto, não é verdade? Tem que ter assunto, tá? Essa seleção prévia você faz na hora que recebe o tema. A gente já disse aqui, mas é preciso estar sempre repetindo. Pegou o tema, no seu caso, no seu vestibular, no seu concurso público, no Enem sempre tem o texto de apoio. Você leia os textos de apoio e anote qual é a ideia central de cada um. De repente, grife um dado, né? Um dado que você considera importante. Como é que você vai utilizar esse dado na sua redação? Tá? Qual é a interpretação que você faz desse dado, por exemplo? Então, todos esses elementos precisam ser pensados antes de começar a escrever. Quem organiza o texto, quem programa o texto, quem faz uma espécie de resumo do texto antes de começar a escrevê-lo, tem mais chances de se dar bem, tá? Vejam, o desenvolvimento deve ter 2 ou 3 parágrafos. Normalmente são 2, para que sejam mais aprofundados. Normalmente são 2. E quais são os recursos que você pode empregar? Veja primeiro, causas e consequências. Você tem 2 opções. De repente você pode apresentar um parágrafo inteiro de causas e um segundo com as consequências. Mas você pode também, dependendo do repertório que você tem, dependendo do assunto que você tem, do que você quer colocar no seu texto, você pode fazer isso num parágrafo só. Num parágrafo só, você apresenta causas e consequências. A gente vai ver nessa aula um exemplo de parágrafo com isso. Causas e consequências. Prós e contras. Nesse caso de prós e contras, é normalmente quando a gente tem um texto polêmico, um tema polêmico. Não é? Por exemplo,
a redução da maioridade penal no Brasil? Há bons argumentos para que não queiramos reduzir a maioridade penal para 16 anos. Há bons argumentos para isso. Mas há bons argumentos também para que se reduza a maioridade para 16 anos. Então, como é preciso tomar um posicionamento na redação, você pode fazer o seguinte: para que a redação não fique meramente expositiva, você usa um parágrafo para falar dos argumentos a favor e outro parágrafo para falar dos argumentos contra. Você deve tomar o seu posicionamento e fazer aquilo que a gente chama de contra-argumentação. O que é que seria isso? A contra-argumentação. Digamos que você é a favor da redução da maioridade penal. E eu estou dando o exemplo de a favor porque, segundo pesquisas do Datafolha, mais de 80% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Então imagina que você está nesse grupo aí que é a favor da redução da maioridade penal. Você pode usar o primeiro parágrafo do desenvolvimento para mostrar por que a redução seria boa. Mostrar os pontos positivos, não é? E você pode usar o segundo parágrafo de desenvolvimento para contra-argumentar, quer dizer, para questionar os argumentos de quem é contrário à redução da maioridade penal. Por exemplo, quem é contrário à redução da maioridade penal alega que um jovem de 16, 17 anos não está com as suas faculdades mentais plenamente formadas e que, portanto, não tem tanta consciência do que está fazendo. Você vai contestar essa visão, né? Então, seria aquilo que nós chamamos de contra-argumentação nessas redações que têm temas polêmicos, tá? Uma terceira forma é a abordagem histórica. Veja, você não vai usar o parágrafo inteiro para fazer a abordagem histórica, não. Ela leva ali 2 ou 3 linhas e não mais do que isso. Ela é uma parte do parágrafo de desenvolvimento. É quando você olha para o passado e procura enxergar o presente, né? Por exemplo, uma das maiores pragas que tivemos na história da humanidade, segundo historiadores teria dizimado 200 milhões de pessoas, foi a peste bubônica, lá no século XIV para século XV. É período da Idade Média, não é? O que é que aconteceu? Um papa do século anterior lançou uma bula papal, e nessa bula papal ele disse que os gatos eram animais amaldiçoados porque serviam para rituais demoníacos. Consequência disso, a população começou uma caça aos gatos. Milhões de gatos foram assassinados. Idade Média, isso. O que é que aconteceu? Sem os gatos, proliferaram os ratos. E os ratos transmitiam o quê? A peste bubônica. Não é? Olha a consequência dessa praga que tivemos. Você fez uma referência histórica. Por que tivemos a peste bubônica dizimando milhões de pessoas no mundo? Foi consequência de uma questão natural. Matam-se os gatos, proliferam os ratos, não é? E os ratos têm lá uma pulgazinha que transmite a doença, tá? Dizimando milhões de pessoas. Bom, então, a abordagem histórica. Nós temos a abordagem comparativa, que é quando você compara elementos, não é? Essa comparação pode estar, inclusive, no fator histórico. Você pode comparar num período histórico, você pode comparar 2 países, você pode comparar 2 classes sociais, você pode comparar muita coisa. A comparação é importante para a gente entender o mundo. Essa comparação pode aparecer, por exemplo, no uso de dados na redação. Quando você emprega dados, é preciso fazer uma leitura desses dados. Por exemplo, um estado que tem ou que teve, durante o ano, 6.000 homicídios. E um outro estado que teve 4.000 homicídios. Em números absolutos, o estado X, que teve 6.000 homicídios, seria menos seguro do que o estado Y, com 4.000 homicídios. Em números absolutos, a informação é uma.
Mas é preciso ver qual é o tamanho da população do estado X, desse que teve 6 mil homicídios ao longo de um ano. Qual é a população dele? Qual é a população do outro, que teve 4 mil? Aí eu vou ter que fazer uma continha para ver qual dos dois de fato é mais violento. Porque se de repente um estado com 15 milhões de habitantes teve 6 mil homicídios e outro com 5 milhões teve 4 mil, esse segundo é mais violento, proporcionalmente. Então é preciso fazer uma leitura de dados a partir de uma abordagem comparativa, tá bom? Esse também é um recurso bem legal para você utilizar na sua redação. Bom, vamos dar uma olhada agora numa introdução e num desenvolvimento, para você ver como é que isso, então, pode ser aplicado ao seu texto, tá? Olha lá essa introdução. Não é simples educar um ser humano. Gastam-se pelo menos 25 anos desde que a criança dá os primeiros passos na escola até obter alguma especialização após a graduação. No Brasil, a maior parte dos alunos fica no meio do caminho, condenando o país a um atraso que não se resolve do dia para a noite. Essa baixa escolaridade condena o indivíduo a empregos com baixa remuneração e o país a uma estagnação social. Então você está vendo aí um tema ligado à educação. Começa com uma informação. É uma frase bem curta, mas impactante. Não é simples educar um ser humano. Direto, sem enrolação. Depois vem a explicação. Pelo menos 25 anos, desde que a criança entra ali na escola, com 2 anos, até terminar uma especialização, com 27 no caso. Não é? E aí vem a tese, que no Brasil, a maioria dos alunos fica no meio do caminho. E, de certa maneira, nessa introdução, a gente já apresenta uma consequência, não é? O atraso do país. O indivíduo é condenado a empregos, a subempregos, empregos com baixa remuneração. Não estudou, né? E o país é condenado a uma estagnação social. Vamos ver agora o desenvolvimento para essa introdução. Reparem que eu tenho aí os 2 elementos que vão ser usados no desenvolvimento. A baixa escolaridade do brasileiro condena o indivíduo a empregos com baixa remuneração e condena o país a uma estagnação social. Vamos lá. Vejam o desenvolvimento por causas e consequências, para a gente exemplificar um dos casos que foram mostrados agora há pouco. A baixa escolaridade é, hoje, o grande entrave para o país ser mais competitivo no mercado internacional. Escolas em condições precárias, professores sem formação adequada e com salários baixos, alunos desestimulados. O quadro da educação brasileira é desalentador. Não bastassem esses desafios, governos e escolas maquiam a situação com métodos que facilitam as aprovações, como se aprovar incompetentes fosse a saída para o problema. A consequência mais evidente de todos esses problemas é a falta de qualificação para um mercado cada vez mais exigente. Como passar uma borracha nisso? Observe lá na introdução, de volta. Diz aí que condena o indivíduo a empregos com baixa remuneração. Indivíduos com empregos com baixa remuneração. E aí, esse parágrafo, feito de causas e consequências, traz a frase guia: a baixa escolaridade é um entrave no competitivo mercado. Então, o indivíduo não tem escolaridade, é difícil entrar no mercado de trabalho, nesse mercado internacional, aí, nesse mercado globalizado. Não é? Vem as causas disso. Olha elas aí, grifadas para você. Escolas em condições precárias, professores sem formação adequada e com salários baixos. No Brasil, isso acontece principalmente em escolas públicas. Professor, por exemplo, com formação em matemática, vai dar aula de física. Uma coisa é diferente da outra. Não é? Professor de história que dá aula de geografia. Uma coisa é diferente da outra. Alunos desestimulados. Então, se pinta o quadro da educação.
Diz ainda que não bastassem esses desafios, os governos e as escolas maquiam a situação aprovando alunos que não têm competência para ser aprovados. Aprova todo mundo aí para fazer de conta que as pessoas estão aprendendo. E repara que lá no final do texto vem, inclusive, com a palavra consequência. A consequência, tá aí, você apresentou as causas. Você diz que as escolas têm condições precárias, que os professores não têm formação adequada, que ganham pouco, que os alunos estão desestimulados. E qual é a consequência disso? Tá aí. A consequência mais evidente de todos esses problemas é a falta de qualificação para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. E aí você volta para aquilo que você tinha dito lá no comecinho, né? Lá na introdução você disse o quê? Que o indivíduo era condenado a empregos com baixa remuneração. E o parágrafo agora, de certa maneira, mostra isso. As causas para essa educação, para essa baixa escolaridade, né? E a consequência que é justamente o fato de o indivíduo não estar preparado para o mercado de trabalho. Nós poderíamos ainda acrescentar aí o problema da evasão escolar, sem dúvida alguma, né? Esses alunos desestimulados, esses alunos que não se identificam com a escola, com o ambiente escolar, eles invariavelmente abandonam a escola. Então, esse é um problema que o jovem vai levar para toda a sua vida adulta. Abandonou a escola, não prosseguiu com os estudos, dificilmente vai conseguir um lugar melhor no mercado de trabalho. Muitos partem para a informalidade, né? Às vezes dá certo, mas a gente não pode tomar exceções como se fossem regras. Estão os estudos aí do IBGE para provar que aqueles que têm mais escolaridade ganham mais. Aqueles que estudaram mais ganham mais. Isso é a regra. Há exceções? Tem aquele cara lá que está com mestrado e está desempregado. Existe sim. E existe aquele que não terminou o 9º ano do ensino fundamental e está ganhando muito dinheiro. Existe. Mas nós estamos aqui mostrando exceções, então. Via de regra, não é isso que acontece. Via de regra, o que acontece é isso que está aí na redação. Evasão escolar, desistência, né? Baixo padrão educacional, consequência, o indivíduo não está preparado para o mercado de trabalho e tem que se conformar com os empregos com baixa remuneração. Tá certo, galera? Então você viu aí como é que pode fazer um desenvolvimento utilizando causa e consequência. Lembrando então, para finalizar e resumindo a nossa aula, que há outras formas. A gente apresentou aí causas e consequências, a gente falou de prós e contras, que nós vamos retomar numa outra aula. A gente falou também da abordagem histórica. Aproveite e assista de novo, se for o caso, a aula número 6, em que mostramos a abordagem histórica numa introdução, também pode aparecer lá. E a abordagem comparativa, né? Essa comparação, como a gente disse, pode ser a comparação usando período de tempo, usando 2 países, usando dados, enfim. É preciso ter criatividade para fazer isso no texto, tá? Todos esses elementos vão, sem dúvida alguma, enriquecer o seu desenvolvimento, diversificá-lo, né? Diversificá-lo, e quando você é capaz de conectar tudo isso, obedecendo sempre a norma padrão, não tem por que ter medo, sua redação vai ter sim uma boa nota. Beleza? Tranquilo? Tudo entendido? E aí, ficou fácil?